Olá, irmãos, estamos aqui para mais um vídeo da série Edificando. Deus é um Deus abençoador. E se nós perguntarmos para qualquer pessoa na rua se ela deseja ter a sua vida e família abençoada, obviamente ela irá confirmar que sim. Porém, existe algo muito importante que nós não devemos fazer: fugir de Deus, fugir da palavra de Deus, fugir da presença de Deus, fugir dos princípios do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje estão fugindo da presença de Deus com um pensamento totalmente errado. Eles estão pensando que fugindo de Deus irão solucionar as suas dificuldades e se livrar dos seus problemas. Porém, a grande verdade é que quando nós estamos fugindo da presença de Deus, simplesmente nós estamos multiplicando os sofrimentos em nossas vidas. Então, nós não devemos jamais fugir da presença de Deus. Olhando para a vida de Jonas, nós podemos perceber o quanto é importante obedecermos a Deus. No primeiro capítulo, no capítulo 1 de Jonas, a partir do verso 1 até o verso 13, Deus ele dá uma ordem para que Jonas vá para uma cidade chamada Nínive. Porém, a Bíblia fala que Jonas se levantou e fugiu da presença de Deus. Essa decisão trouxe uma terrível consequência para a vida de Jonas. A Bíblia fala que nessa viagem em sentido Tarsis, o oposto da vontade de Deus, ele teve que enfrentar ventos fortes e uma grande tempestade. Como se não bastasse, no meio dessa grande tempestade, Jonas vai para o porão do navio para dormir. Novamente, nós podemos ver que Jonas estava fugindo da situação e colocando a vida de todos que estavam naquele navio em perigo. A primeira e grande consequência que teremos que enfrentar se fugirmos de Deus serão ventos fortes e uma grande tempestade. Isso significa que teremos sérios problemas em nossas vidas. A desobediência de Jonas estava colocando muitas vidas em risco, a de todos que estavam com ele. E certamente todas aquelas pessoas estavam correndo um sério perigo. Então, podemos perceber que quando fugimos de Deus, estamos colocando a nossa própria vida e de muitos em risco. Colocamos o nosso próprio casamento em risco, a nossa própria família, os nossos relacionamentos, ministério, finanças, enfim, tudo aquilo que envolve a nossa vida acaba ficando em risco de destruição. Então, por que fugimos? Fugimos porque não queremos encarar a realidade e a nossa vida se torna uma verdadeira fuga. Fugimos de Deus, consequentemente, iremos fugir de pessoas, situações e circunstâncias. Fugimos de pessoas que nos causaram algum mal. Então, não conseguimos perdoá-las. Mas existem duas coisas muito importantes que nós cristãos não podemos deixar de fazer. A primeira está em Mateus, no capítulo 6, verso 14, que diz assim, que nós devemos perdoar as ofensas uns dos outros para que o nosso Pai Celestial possa nos perdoar. Então, se queremos o perdão da parte de Deus, referente aos nossos erros e falhas, devemos primeiro perdoar as pessoas que nos causaram algum mal. O outro ponto muito importante está em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 10, que diz assim, que devemos perdoar uns aos outros, para que Satanás não leve vantagem sobre a nossa vida. Se não queremos ficar com a nossa vida amarrada, sem crescer, sem prosperar, nós devemos perdoar as pessoas para sermos pessoas verdadeiramente livres no Senhor Jesus Cristo. Fugimos de pessoas que nós mesmos é que causamos algum mal para elas. Então, não queremos, na verdade, mostrar os nossos erros e falhas,
Mas a palavra de Deus diz em Filipenses, no capítulo 2, verso 3, que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. E por que isso não acontece em nossa vida? Porque o orgulho não permite. Então, não queremos mostrar as nossas falhas. Queremos ser superiores às pessoas, quando na verdade a vontade de Deus é que nós sejamos pessoas quebrantadas. Uma pessoa quebrantada, ela vai reconhecer a sua falha, o seu erro, com muita facilidade. Então, ela vai pedir perdão com muita facilidade também. Nós não podemos jamais fugir de Deus, fugir da verdade. Como nós reagimos quando a verdade confronta a nossa própria vida? Irmãos, não devemos fugir de Deus, porque quando fugimos de Deus, estamos fugindo das bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Estamos fugindo da transformação. Estamos fugindo de curas. Estamos fugindo de prosperidade. Estamos fugindo do propósito e de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Então, a vontade de Deus é que a gente enfrente, encare tudo aquilo que estiver diante da nossa vida. Não fuja de Deus. E que você e eu possamos ser abençoados abundantemente.